Boa-vinda a todos e todas à nossa Masterclass especial, Direito do Trabalho e Saúde do Trabalhador, Preparação para o Concurso Nacional Unificado, Bloco 4. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Nesta jornada de aprendizado, temos a honra de ser guiados pelo Dr. Adriano Janutis Moreira, professor e advogado especializado em Direito do Trabalho, Saúde do Trabalhador, um dos mais renomados profissionais da área no Brasil. Vamos juntos nessa jornada em busca do sucesso no CNU 2024. Passo a palavra agora para o Dr. Adriano. No bloco 4, né? Trabalho e saúde do servidor. Com imenso prazer aí, e dou boas-vindas a todos nesta Masterclass, né? Que espero ser uma jornada aí de aprendizado e a própria, em virtude também da minha própria experiência aí no direito do trabalho, nas partes de saúde e segurança, né? E fico muito feliz em poder estar conduzindo esse curso aí junto a vocês. Bom, dentro desse cenário, o que teríamos? Vamos pegar o principal conceito de acidente do trabalho, que tem previsão na Lei 8.213, e ele deriva na parte de doenças ocupacionais, a doença profissional, a doença do trabalho e a própria doença com nexo técnico epistemológico. E o acidente de trabalho, né, onde tem uma causa indireta que vamos fazer, né, durante o curso detalhar. E também o próprio acidente, as repercussões que elas trazem no indivíduo, familiares, na própria equipe da empresa, na própria sociabilidade, né, e na própria dinâmica social. É importante haver a ligação entre o acidente, né, que a gente denomina um nexo causal, tá? E o dano que o mesmo veio a causar. Então, quando a gente está falando em dano, né, a gente percebe os danos relacionados ao trabalho, né? Então, o acidente de trabalho é um nexo evidente, mas as doenças ocupacionais é outro problema, que nós temos um nexo presumido. E temos as doenças ocupacionais que têm um nexo, é o próprio do DETEP, um nexo técnico epistemológico. E temos aquelas doenças ocupacionais que têm um nexo possível. São os distúrbios, as síndromes, as disfunções. Então, dentro desse cenário, isso atrai ao Instituto da Responsabilidade Civil, que é o dever de indenizar do empregador. Ela se subdivide aí em objetiva, que a gente vai ver, quando há o nexo e o dano, né? O ato ilícito, o nexo e o dano, contrário ao ordenamento. E a responsabilidade subjetiva, quando há o elemento dolo ou culpa. Qual que é a complexidade disso? Qual que é a implicação disso? Isso vai induzir ao dever de indenizar, mas de acordo com o dano e o nexo causal. E essa subdivisão, ela é um pouco jurisprudencial. A Constituição, nós temos que ela vem oriunda do artigo 7º, na responsabilidade subjetiva, mas depois a própria jurisprudência, tendo em vista a própria teoria da socialização dos riscos, trouxe a questão da responsabilidade objetiva, ou seja, basta ter o dano, o nexo, para surgir o dever de indenizar. Bom, dentro desse cenário também, todas essas questões elas podem causar efeitos dentro do contrato de trabalho, que pode ocasionar a rescisão indireta, porque com o contrato de trabalho eu falo que ele tem início, meio e fim, né? E ele tem vários regramentos próprios, ele é sinalagmático, bilateral. Então, ele nasce, ele tem a sua duração e ele tem o seu fim. E o próprio doença ocupacional, toda essa parte aí de não respeito ao ambiente de trabalho, à saúde do trabalhador, isso pode ocasionar a rescisão indireta, que seria a justa causa do próprio empregado, né? Nós temos a dispensa sem justa causa, que é quando o empregador estaria dispensando. A rescisão indireta é quando o empregado é como se ele desse a justa causa na empresa. Isso traz impactos
na questão aí de verbas rescisórias. Bom, então o dever de indenizar está caracterizado dentro da responsabilidade subjetiva, está na Constituição. O Código Civil, por sua vez, tem a abordagem da responsabilidade objetiva, né? Desde que seja atividade de risco e desde que tenha o nexo causal, que detalharemos durante o curso. Do ponto de vista previdenciário, né, nós temos o nexo técnico epistemológico. Por que veio a surgir o nexo técnico epistemológico? Em virtude da quantidade de doenças ocupacionais de uma determinada atividade, isso fez fazer uma presunção. A presunção significa que o ônus da prova é da empresa em provar que não houve o adoecimento ou que veio a causar doença ocupacional, tá? E isso gera vamos falar, um bônus para o empregador ou um aumento na sua carga do INSS, que é o próprio FAP, né? Então, ele é um fator preventivo para que as empresas incentivem a questão toda da prevenção e da precaução. Bom, são vários critérios aí que regem isso, né? Logicamente, se não há o respeito à saúde do trabalhador, ao próprio meio ambiente de trabalho, ele gera danos, né? O que acontece com esses danos? Eles geram indenizações, como vimos que podem ser com base no Instituto da Responsabilidade Objetiva e Subjetiva. Então, quais são esses danos? Pode haver a morte, a incapacidade permanente, temporária, né? E esse dano vem a ser liquidado, né, em valores de indenização. Bom, esse dano também pode ser moral, ao meio aspecto subjetivo, né? A perda de um dedo num acidente de trabalho, ele gera um dano moral. E ele pode também ser estético ao meu dedo. Eles podem ser acumuláveis, esses dois danos. E o dano material? Perdi o dedo, vamos falar que a minha profissão, ela dependeria desse dedo para que eu exercesse. Então, isso vai me causar também um dano material. Isso gera um lucro cessante, isso gera uma indenização, e mesmo que seja por uma incapacidade temporária. Eu quebrei o pé, não posso trabalhar, então esse dano, né, me causou essa incapacidade, porque vamos falar que a escada estava com uma pedra solta e isso me fez cair. Bom, essa incapacidade também pode ser permanente, né? E aí, nessa questão de danos, de doenças ocupacionais, de sem trabalho, eu tenho a questão da concausa, né, que não tem aquele nexo direto, né? Ela agravou, ou seja, ela contribuiu para o dano à saúde do trabalhador. Bom, temos efeitos pecuniários também. Depois de uma decisão judicial, a empresa, o causador do dano, teria que fazer a constituição como garantia de pagamento aí da própria pensão, do próprio lucro cessante e tudo mais. Bom, mas é muito importante também, a gente está nesse cenário de responsabilidade civil, a gente considerar a questão das excludentes, né, que elas vão quebrar o nexo causal. E essas excludentes, elas podem ser caso fortuito, força maior, e é a melhor das excludentes, que seria a culpa exclusiva da vítima. Não, o acidente foi causado porque eu fui imprudente, eu que atravessei a rua quando o sinal estava verde para o condutor do veículo, né? Logicamente, dentro desse cenário, o acidente também pode trazer responsabilidade penal, né? O acidente de trabalho, doença ocupacional, ela pode vir a trazer através de quê? Eu posso ter a morte, eu posso ter uma lesão corporal, eu tenho vários tipos penais também vinculados a próprio não respeito à vida da pessoa, à integridade da pessoa, que será visto durante o curso algumas situações mais específicas. E vem as sanções administrativas, né? Eu posso ter das delegacias, né, da própria inspeção do trabalho, eu posso ter uma ação civil pública, né? Então, dentro desse cenário, a própria fiscalização.
Então, é muito importante que a gente considere, né, o meio ambiente de trabalho como, vamos dizer, toda uma situação que eu tenha, eu gosto de colocar uma expressão, né, que eu vou com segurança e volto segurança do próprio meu trabalho. Eu não quero adoecer no meu trabalho, eu não quero morrer no trabalho. Então, todos esses aspectos são importantes. E isso, esse meio ambiente, né? Nós temos a proteção do meio ambiente, vamos falar, o próprio meio ambiente, mas o meio ambiente do trabalho também, né? E ele traz essa proteção em 3 escalas, com regras de constituição constitucionais, que são a base, né, do nosso próprio ordenamento jurídico, e temos também no plano infraconstitucional. Nós temos a consolidação das leis do trabalho, nós temos as normas regulamentares e vários outros decretos, portarias do próprio Ministério do Trabalho, né? Então, eu tenho toda uma proteção ao meio ambiente do trabalho nas escalas da Constituição e infraconstitucional, da CLT, e aí nós vamos portarias, regulamentos e tudo mais. Como eu disse, nesse plano infraconstitucional, nós temos as normas regulamentadoras, que são objeto de estudo. NR1, com a sua dimensão, né, de prevenção, de proteção ao próprio meio ambiente de trabalho, e temos, né, todas as especializações que nós vamos dar 7 na questão de saúde do trabalhador, vamos dar 17 na ergonomia e todo um patamar. E, logicamente, as alterações nas RNEs agora elas estão sendo assim, mais frequentes. É importante isso por causa da própria evolução. E temos também a proteção internacional aí ao próprio meio ambiente de trabalho, através da OIT, né, que traz a Organização Internacional do Trabalho. Então, ela cria essas normas protetivas ao meio ambiente. E essas normas, quando são ratificadas pelos países membros, o Brasil ela entra num status de uma norma constitucional, quando ela se trata da própria saúde. Então, nós temos exemplos de normas de convenções da OIT já ratificadas, como a 155, que trata da prevenção de acidente de trabalho, de doenças ocupacionais. Bom, dando prosseguimento, o que é o ambiente, a Constituição, a própria sociedade, né? Qual que é o grau maior de proteção hoje? É a própria dignidade da pessoa humana. Tá? Então, a gente vê todo o ordenamento trabalhando por isso. Do ponto de vista do judiciário, nós temos uma iniciativa da Justiça do Trabalho, através do programa Trabalho Seguro, né, que ele próprio trabalha na base da prevenção de acidentes do trabalho. Bom, dentro dessa linha, né, de meio ambiente de trabalho, nós temos os acidentes tradicionais, típicos, físicos, mas temos também hoje, né, que talvez esteja em maior escala, o adoecimento mental, né, que é denominado os riscos psicossociais. E dentro desses riscos psicossociais, hoje nós temos a figura do próprio trabalho remoto, do home office. E isso também, todo o problema vinculado a uma própria transformação digital, a um mundo hoje que a gente entra num cenário, né, vamos assim, fazer comparativamente as revoluções industriais, a gente teve primeira, trabalho, vamos falar assim, bem árduo mesmo, né? Segundo, a Revolução Industrial, né, que nós tivemos a indústria, toda essa base. A terceira, que já começamos com a informática, a quarta, que é da transformação digital. E caminhando para a quinta, que seria a questão toda algorítmica e tudo mais. Bom, então esse trabalho remoto também, ele tem que ter o seu ambiente de trabalho protegido, vários aspectos, né? Tanto do adoecimento mental, para o próprio adoecimento físico, ergonômico também. Tá? Então, esse comparativo dessas revoluções industriais, isso traz alterações, inclusive, na própria forma de gestão das empresas. Né? Então, dentro desse cenário, a gente tem hoje
o grande problema nosso é uma realidade digital enorme, onde está mudando todos os nossos conceitos e a tendência é que se mude muito mais. Então, hoje, esse meio ambiente também, nós temos que ter uma preocupação maior com a própria saúde e, logicamente, esse adoecimento que está denominado aí, que seriam os riscos psicossociais. Né? Então, esses riscos são caracterizados como uma interação entre o próprio conteúdo do trabalho, a forma de gestão, e outras condições ambientais e organizacionais que podem causar esse adoecimento. Isso vem se exteriorizando através da estresse, do próprio burnout, né? E isso vai trazendo aí várias outras síndromes aí que podem ser, vamos falar, efeito desse risco psicossocial. Bom, logicamente, dentro desse cenário hoje, a gente, né, como eu disse, está aumentando esse tipo de risco através dos perigos e riscos físicos. Então, o trabalho 4.0, hoje totalmente digitalizado, ele traz das condições ergonômicas anteriores, ao teletrabalho, ao próprio trabalho presencial, e também a questão e o perigo do próprio adoecimento mental, né? Então, é muito importante as empresas, né? Hoje já é característica de ESG, de sustentabilidade, a própria gestão da saúde dos colaboradores, tá? Então, dentro desse cenário, isso traz essa alteração na própria gestão, que é uma gestão voltada à prevenção, onde a gente tem essa mudança de paradigmas, o que é muito explorado, inclusive, neste concurso. Isso traz ao conceito de sustentabilidade, né, que a gente está acostumado com essa siglazinha de ESG. E de meio ambiente, S de social e G de própria governança, então a gestão. Então, essa conjugação desses elementos e que traz hoje vários benefícios fiscais, maior valor para as empresas, dentro dessa ótica de prevenção. Então, como vamos caminhando, né, para os organismos internacionais, a ONU, ela lançou os programas que vão de sustentabilidade, que inclusive vão propiciar. Então, a própria gestão, o próprio gestor público, seja ele gestor privado, toda essa base, né, que é denominada os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, dentro desses objetivos, isso traz muito a questão hoje, que é uma latente de precação, hoje de vida, que são as dimensões do bem-estar. Né? A gente vem com uma base de uma teoria da escola de Harvard aí, que iremos tratar dimensões físicas, mentais, a própria dimensão emocional. Isso atrai novas competências hoje do ser humano, né? Não só as competências técnicas, mas as competências mais leves, a resiliência, a inteligência emocional, a própria resiliência. Então, essas competências vão trazendo aí, que são denominadas soft skills, e isso impacta toda essa dimensão, né, espiritual e a própria dimensão ocupacional. Então, há essa inter-relação, trazendo também a própria dimensão social. Né? Então, dentro desse ambiente, surge, inclusive, toda uma preocupação com a psicologia social organizacional. Logicamente, esses riscos, né, como eu disse, eles têm todas essas subfracionamentos, estresse, burnout, a síndrome do boreout, o próprio assédio moral, o assédio sexual com as suas tendências. Então, a gente vê a legislação, a gente vê o ordenamento jurídico, a cada dia que passa, com uma maior proteção. Né? E, logicamente, muito bem hoje discutido já a própria questão do assédio moral, o assédio sexual, a força da estresse dentro dessa dimensão louca. Né? E esse adoecimento através do burnout, que vem já caracterizado, ele ocupacional, dentro dos elementos da própria CID-11, que é uma classificação internacional de doenças.
né? Aí vem aquelas questões como diferenciar, né, o próprio adoecimento mental, se ele já o próprio trabalho que vai causar, ou no caso do próprio burnout, da própria depressão, ou já é um efeito congênito da pessoa. Todo estresse adoece, a vida moderna hoje é estresse. Então, a gente tem que estar com esses projetos muito bem definidos, porque eu posso ter algum tipo de transtorno adaptativo que vai causar também tanto o estresse como o próprio burnout e a própria depressão, tá? Então, a base é a priorização de você mesmo, né? E, logicamente, é uma redução de todos aí os estressores ocupacionais, tá? Porque isso causa vários efeitos. Você perde a sua capacidade, o trabalhador, as empresas, uma irritabilidade excessiva. Isso acaba causando o assédio às suas várias vertentes de indenização. Logicamente, né, dentro de uma empresa, o poder diretivo, né, que temos previsão da própria consolidação das leis do trabalho, mas ele tem limites, né? O empregador não é soberano, né? Ele tem limites e esses limites estão muito vinculados à própria dignidade da pessoa humana e à própria questão da manutenção de um meio ambiente de trabalho que vem, né, logicamente causando que venha evitar, né, e temos condutas aí punitivas se houver o próprio assédio moral, sexual e outras situações, evitando também, dentro dos objetivos sustentáveis, todo efeito de discriminação, né? A discriminação à mulher, ao trabalho da mulher, a discriminação ao gênero, a discriminação através de cotas especiais, né? Então, hoje a sociedade prisma por esses valores e que, inclusive, estão dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, da própria ONU. Né? Então, todos esses riscos ocupacionais globais passam a ter toda uma proteção. Né? E a saúde e bem-estar é o terceiro objetivo da ONU, né? E tem toda essa proteção. Bom, então, com base nisso, a gente vê toda uma base de proteção à questão da própria saúde, do próprio meio ambiente de trabalho, toda uma normatização do ponto de vista constitucional, infraconstitucional, bem como também tivemos alteração no próprio direito do trabalho, né, que surgiu dentro de um princípio de proteção da classe trabalhadora. Ele é muito baseado em princípios, né? Princípio da processão, princípio da norma mais favorável, princípio da realidade sobre a forma. Então, essa questão toda a gente vê, e tivemos uma flexibilização que veio, né, do ponto de vista internacional, né, vamos falar com o direito europeu, uma regulamentação. E o Brasil também, com a própria reforma trabalhista, onde temos alguns pontos discutidos ainda a nível de Supremo, mas praticamente todos os pontos validados. Então, a gente vê todo esse cenário de uma flexibilização, vamos falar, regulada, né? Porque ainda também o ser humano, né? O trabalho é indispensável aí à vida da própria sociedade. Bom, dentro desse cenário que a gente vimos aí as evoluções a própria evolução da fiscalização do trabalho, né, inclusive objeto desse concurso, que é já uma tendência mundial de prevenção, porque a própria fiscalização ela trabalha preventivamente. E a gente vê essa mudança de um foco somente punitivo do judiciário a um foco preventivo com a própria tecnologia do E-Social e outras caracterizações, né? Então, eu agradeço aí o tempo disponível, né? E espero que tenhamos aí contato no nosso curso. E que possa passar aí um pouquinho de experiência, bem como todo o material básico que foi preparado, e vamos ficar nas aulas nas situações de maior aprofundamento e de maior reflexão, né, no eixo 4 e 5. Obrigado.
Olá, boa noite. Eu queria agradecer muito ao professor, doutor Adriano Janus Moreira, por compartilhar seus conhecimentos tão valiosos. Muito generoso de sua parte nesta masterclass. Foi um momento para todos nós de muito aprendizado. Os temas que foram apresentados muito importantes, né, de saúde do trabalho e direitos também do trabalhador, que também podem ser cobrados tanto nas provas discursivas, quanto também nas provas de conhecimentos específicos aí para quem está concorrendo no bloco 4 do concurso nacional unificado. Então, os nossos agradecimentos, né, profundos, em nome de todos que estiveram aqui presentes nesta sessão, nesta aula master. Eu gostaria agora de comunicar a vocês o lançamento que estamos fazendo em parceria com o doutor Adriano Janus Moreira, que me convidou para elaborar junto a ele um material de estudos inovador, diferenciado de todos os outros materiais que estão disponíveis no mercado nesse momento. Eu aceitei o convite com muito prazer, porque considerei que as temáticas do concurso são temáticas importantes para a nossa vida de maneira geral, são temáticas cidadãs, e principalmente a parte de direitos, de conhecimentos gerais, mas também a parte de conhecimentos específicos, né? Dizem respeito, na realidade, a todos nós, né? Que somos cidadãos, trabalhadores. Então, foi com muito prazer, né, que eu preparei todo esse material. Eu também sou funcionária pública, já passei em vários concursos, tenho muita experiência, sou professora também universitária, eu escolhi ser professora universitária, e tenho muita experiência também didática, né? Sou doutora, tenho 2 pós-doutorados, trabalho na área de humanidades. E nós elaboramos, então, um método com técnicas muito avançadas e inovadoras de neuroaprendizado, também juntando resumos muito eficientes na forma de diagramas, mapas mentais, que resumem toda a matéria. Então, se o aluno quiser recorrer, na hora de revisar o material, aos diagramas e aos resumos, ele terá um material pleno que vai atendê-lo no último momento da preparação do concurso para a revisão da matéria. Eu vou mostrar aqui para vocês os materiais que nós preparamos. Em primeiro lugar, nós temos o e-book de conhecimentos gerais. Ele atende a todos os blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tem o conteúdo completo, né, de todos os itens do edital estão contemplados de uma maneira didática, com exemplos práticos, questões simuladas e as dicas de neuroaprendizado. Então, como vocês podem ver aqui, o sumário, ele inclui todos os temas de políticas públicas, desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania, ética e integridade, diversidade e inclusão na sociedade, administração pública federal, finanças públicas. E apenas para vocês verem um pouco como que ele se organiza, nós trazemos, né, algumas dicas de neuroaprendizado ao longo de todo o livro. Fazemos alguns mapas mentais, né? Esse aqui é um mapa mental das políticas públicas, que ajuda a organizar o pensamento e destaca os principais conceitos. E vamos apresentar também alguns diagramas, né? Por exemplo, aqui está exemplificado o ciclo de políticas públicas, processo de decisão, agenda e formulação, monitoramento e avaliação e implementação.
E, ao fim de cada um dos itens, né, nós temos também questões de concurso simuladas, são muitas questões para fixação do conteúdo. Então, ele está estruturado dessa maneira, algumas dicas também de neuroaprendizado eficiente, como fazer uma conexão neural através de histórias, visualização para fortalecer a memória, técnicas, né, de memorização, associação para criação de vínculos mentais. Então, explicamos isso de uma maneira muito didática, e isso certamente vai ser um diferencial na hora dos estudos do concurso e fará com que os candidatos que adquirirem o nosso método saiam na frente de todos os outros candidatos que não se utilizaram dessas técnicas inovadoras científicas para seus estudos. Esse e-book de conhecimentos gerais, ele tem um total de cerca de... Vamos ver quantas páginas aqui. Não está mostrando para mim, mas ele tem cerca de 100 páginas, tá? Aqui está mostrando, aqui do lado tem o número de páginas. São 62 páginas, na realidade, ou seja, um material bastante objetivo, que resume ponto a ponto de toda a matéria que será cobrada de conhecimentos gerais. E o nosso segundo e-book, esse sim, já tem 320 páginas, também cobre todos os eixos temáticos específicos do bloco 4, né? O eixo temático 1, 2, 3, 4 e 5. Também traz diagramas resumidos, muitos exemplos práticos para que vocês entendam cada uma dos pontos, né, de uma maneira bastante clara e que não fique dúvidas, né, da aplicabilidade dos conteúdos. Trazemos também as questões simuladas e temos também as nossas técnicas de neuroaprendizado, que são técnicas de memorização, de fixação de conteúdo, que são técnicas inovadoras e científicas, já comprovadas. Então, apenas para vocês verem, o nosso sumário ele é completo, ele traz todos os itens, item a item, que estão presentes no programa do concurso, né? Então, vocês estão vendo aqui o sumário detalhado. Sempre estamos apresentando diagramas, eu vou mostrar para vocês os diagramas, exemplos práticos, questões simuladas de concurso. Então, estamos cobrindo aí em 320 páginas todos os conteúdos que vão cair na prova de conhecimentos específicos. O estudo desse material certamente vai trazer a vocês uma cobertura completa, exaustiva de todos os materiais. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouco as questões de concurso simulados, né, que são apresentadas, mas o que eu quero mostrar especialmente para vocês aqui são os nossos diagramas. Os nossos diagramas, eles fazem um apanhado completo de todos os temas que são tratados. Então, por exemplo, temos aqui o diagrama de gestão de redes organizacionais, comportamento organizacional, cultura organizacional. Temos aqui diagrama sobre trabalho em equipe, a importância do trabalho em equipe, elementos chaves para o sucesso do trabalho em equipe. Então, criamos esses diagramas como uma forma de resumir todo o conteúdo que é apresentado nas sessões. Então, vocês vão encontrar muitos diagramas que vão facilitar a revisão de vocês. Então, por exemplo, gestão de projetos, né? Nós temos aqui toda a parte de gestão de projetos, gerenciamento da integração, do escopo, do cronograma, dos custos, da qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas, e quais são as metodologias ágeis. Trazemos
também outros diagramas de gestão de projetos, conceitos básicos, processos PMBOK, e assim por diante. Então, como vocês podem ver, nós estamos sempre trazendo, como vocês veem aqui, exemplos práticos, né? Temos muitos exemplos práticos. Então, quase todos os itens trazem um exemplo prático para que vocês possam ver a aplicabilidade, né, na vida cotidiana. E assim se estrutura todo o nosso material, desta maneira, né? Com as dicas de neuroaprendizado eficiente, novamente aparecem aqui em diversos momentos. Ensinamos a fazer mapas de conhecimento, debates e discussões simuladas, estudos de caso, aprendizado baseado em problemas, feedback construtivo, integração de conhecimentos. Então, são todas elas dicas práticas que vão dar a vocês todo o material que vocês precisam para passarem na frente aí dos outros candidatos do concurso, né, para cobrirem todas as necessidades que vocês têm de estudar todos os tópicos. E certamente vai ajudar vocês também muito nas questões simuladas, né, esses exemplos práticos que estamos apresentando. Os exemplos práticos, eles podem servir de uma base, né, de base para vocês também citarem, né, nas provas simuladas, nas provas discursivas, desculpe, nas provas discursivas, eles serão muito importantes também neste momento, não apenas para que vocês compreendam na prática, né, as questões do direito do trabalho, saúde do trabalhador e todas as outras questões da administração pública, das políticas públicas que são cobradas no concurso. Bom, eu estarei enviando para vocês, nós estaremos enviando aí da empresa Law Trends, né, consultoria, que é uma empresa muito respeitada no mercado, com décadas já de atuação e de experiência, né, principalmente o doutor Adriano Janus Moreira, nessa área trabalhista, de saúde do trabalhador, que está agora fazendo a edição desses livros. Eu enviarei para vocês todas as informações. Nós estamos conseguindo um preço excelente, muito competitivo nesse momento em relação a todos os outros métodos, e-books, apostilas que estão sendo vendidas. Então, vai ser uma oportunidade única para vocês. Em breve vamos anunciar, vocês vão receber um e-mail com os links para vocês comprarem estes materiais. E vejam bem, frente ao salário, né, que é oferecido, quando vocês passarem nesse concurso, estarão ganhando, esse investimento vai ser um investimento baixíssimo e que certamente vai ser de grande valia para vocês. No final das contas, vai valer muito, muito a pena. Estamos juntos nessa jornada e aguardem notícias que enviaremos em breve. Muito obrigada a todas e a todos.